Abre comigo a palavra de Deus no livro de 2 Coríntios. Nós vamos estudar essa noite 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de 1 a 11. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Todos estão preparados? Amém? Quem não abriu ainda, diga assim, misericórdia. Tem alguém? Então vou ler. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta às orações de muitos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, e obrigado pelo poder que há na Tua palavra, Senhor. Senhor, obrigado que a Tua palavra não é palavra de homem, Deus, para que minta ou que volte atrás. Obrigado porque a Tua palavra, Deus, ela é eterna e poderosa. A Tua palavra é viva e eficaz, ó Deus, e ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Senhor, a Tua palavra, ela nos lava, ela nos purifica. A Tua palavra gera fé no nosso coração. E eu te agradeço, Senhor, porque essa é a porção que o Senhor nos dá essa noite. Senhor, que sejamos servidos pelo Teu próprio Espírito. Fala e usa a minha vida, Senhor Deus, como te agrada. E eu oro, Deus, eu oro que cada coração esteja aberto para receber da Tua palavra, cada ouvido esteja, Senhor Deus, aberto, sintonizado para ouvir a Tua voz. Senhor, que como corpo de Cristo, amado e lavado, comprado pelo sangue de Cristo, Senhor, nós possamos crescer e ser edificados essa noite, Senhor. Ó Deus, possamos crescer juntos à maturidade de varão perfeito, Senhor. Transborda sobre nós, Senhor, com a Tua graça, o Teu amor. Opera em cada coração, Senhor. Revela-te a nós, ó Deus. Faz uma obra nova em cada um de nós. E que todos saiam daqui te louvando e te amando mais, Senhor. Estando muito mais perto de Jesus. Eu te louvo, Senhor, e eu te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Então, irmãos, a semana passada nós fizemos a introdução à carta de 2 Coríntios. E nós pudemos ver juntos, falando sobre a cidade de Corinto, falamos sobre a igreja em Corinto, falamos sobre o propósito dessa carta, falamos sobre a ocasião da carta, o que estava acontecendo, vimos o esboço da carta e as características principais dessa carta. Nós fizemos um panorama da carta semana passada. Aqueles que perderam o estudo, por acaso, da semana passada, eu aconselho todos a ouvirem o áudio e poderem, assim como todos, estar sintonizados, caminhando na mesma página. E hoje nós vamos começar esse livro, capítulo 1, dos versículos de 1 a 11.
E o tema da carta, eu vou repetir para você. O tema que nós temos falado, vamos lá olhar. Estudando a carta de 2 Coríntios, Cristo é a nossa suficiência. Esse é o tema que nós vamos dar aos estudos de 2 Coríntios. Cristo é a nossa suficiência. É aquele que é suficiente para nós, aquele que nos basta. Então, Cristo, nossa suficiência. O versículo tema que a gente vai acompanhar é 2 Coríntios 9:8, que eu espero que até o final da carta vocês memorizem, saibam de cor, são 13 capítulos, nós vamos ter tempo para isso. 2 Coríntios 9:8 diz: e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Amém? Então esse é o versículo tema para nós. E o tema do estudo dessa noite é o Deus de todo consolo. O Deus de todo consolo. Só nessa passagem, do versículo 1 ao 11, aparece 9 vezes a palavra consolo ou o verbo consolar. 9 vezes. E é claro que com tanta repetição, eu creio que é da vontade de Deus que a gente preste atenção, né, no que Ele quer que a gente entenda sobre essa revelação para nós, de que o nosso Deus é o Deus de todo consolo. Pensando nisso, irmãos, eu não sei como vocês estão, né? Qual o período da vida que vocês estão atravessando, né? Qual o período nessa jornada de fé você está atravessando. Mas eu tenho certeza que todos nós passamos por momentos em que nós precisamos, mais do que outros momentos, desse consolo da parte de Deus, não é? Nós precisamos desse consolo em todo o tempo, mas muitas vezes nós achamos que nós temos força suficiente, que podemos fazer as coisas, né, independentes de Deus. E nós falhamos quando pensamos assim. Nós, infelizmente, quebramos a cara quando nós pensamos nisso, né? Quando nós queremos essa independência de Deus. Queremos viver uma vida longe do cuidado de Deus. Nós não conseguimos. É impossível, né? Deus, Ele já nos escolheu para si por causa disso. Que Ele sabe que sozinhos nós não teríamos a mínima chance. Então, todos nós precisamos conhecer a Deus, do consolo de Deus. E quando a gente fala do consolo de Deus, a gente está falando do amparo, do cuidado, do zelo, da proteção de Deus. Deus é o Deus de todo consolo. Então tudo que você passa e tudo que você precisa se encontra em Deus. Deus é aquele único que pode suprir você completamente. Então é nesse sentido que nós vamos meditar nesses versículos, olhando para Deus e desejando que o Senhor se revele para cada um de nós como Deus de todo consolo, né? Não sei o que você está passando, mas eu quero que de antemão você saiba que Deus quer se revelar para você como Deus de todo consolo para a sua vida. Amém? E nesses versículos Paulo dá 3 razões, né, porque Deus é o Deus de todo consolo. Ele fala para nós: lembre-se o que Deus é para você, no versículo 3. Lembre-se o que Deus faz por você, versículo 4, de 8 a 11. E lembre-se o que Deus faz através de você. Então lembre quem Deus é para você, o que Deus faz para você e o que Deus faz através de você. Tá bom? Então são 3 razões porque nós podemos manter os nossos olhos no Senhor como Deus de todo consolo. O maior problema, eu repito, é que nós tiramos os nossos olhos do Senhor. E seja qual for a situação, irmãos, seja o que for que você esteja passando, a resposta é: tire os olhos de você, tire os olhos do homem, tire os olhos da situação e foque somente em Deus. Se você focar teus olhos somente em Deus, você vai conhecer o Deus de todo consolo. Amém? Vamos lá para o versículo 1 então. Versículo 1 diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia. Nós falamos um pouco, né, porque que Paulo se apresenta aqui como Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Diferente da última carta que nós estudamos, a carta aos Filipenses, que Paulo ele se apresenta simplesmente como servo de Cristo Jesus. Aqui ele fala: não, sou Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Porque o propósito da carta
o fato de Paulo vindicar o seu apostolado, é ele mostrar para os irmãos em Corinto que estavam duvidando, né, de que ele era um apóstolo verdadeiro, de que ele não foi homem algum que o chamou para ser apóstolo, ele não se auto-intitulou apóstolo, mas ele foi chamado por Deus e separado por Deus para essa missão. A missão do apóstolo é levar a mensagem do Evangelho. Paulo tinha a missão específica de levar o Evangelho aos gentios, aqueles que não eram judeus, aqueles que adoravam astros, árvore, animais. Então, Paulo ele tinha essa missão de levar o Evangelho de Cristo àqueles que não conheciam Cristo, não conheciam Deus, não tinham nada a ver com a palavra de Deus. E Paulo ele cumpriu a sua missão de forma extraordinária. E ele diz aqui, depois de se apresentar, e o irmão Timóteo, que era um irmão muito amado, é como um filho da fé para Paulo, alguém que o assistia, né, em vários momentos da sua vida, e ele fala, olha, nós escrevemos a igreja de Deus que está em Corinto, nós falamos da cidade de Corinto, que era uma cidade portuária, uma cidade comercial, cosmopolita, muito importante na época de Paulo, porém que havia uma imoralidade sexual enorme por causa desses templos pagãos, principalmente aquele que era dedicado à adoração de Afrodite, a deusa grega do amor. Então havia muita prostituição, muita imoralidade sexual nessa cidade. Mas a igreja de Deus estava lá, o evangelho havia alcançado Corinto. Então Paulo escreve a esses irmãos, ele deseja que a carta seja lida pelos irmãos em Corinto e por todos os outros irmãos na região da Acaia. Então, essa é a introdução. Eu quero ler Atos 9, de 15 a 16 com vocês, onde nós somos lembrados do chamado de Paulo. Atos 9, de 15 a 16 diz assim: Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então, desde o seu chamado, desde a sua conversão, Paulo ele sabia do seu dever, da sua função, né, diante de Deus, de levar o evangelho de Cristo aos gentios e sofrer por causa do nome de Cristo. Então, não sei se foi dessa forma, né? Quando você se converteu, você foi recebido na família de Deus e alguém falou, olha, seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo à escola, né? A escola do sofrimento, né? Não era uma boa recepção, né? Para ninguém isso seria uma boa recepção, né? Não, seja bem-vindo à escola do sofrimento. Nós temos horror a sofrimento, né? Nós fugimos de sofrimento, nós temos pavor. Fala sofrer, ninguém quer saber, né? Então daí as pessoas já não, né, nem pregam mais o evangelho, porque o evangelho de Cristo, você olha para Jesus, o que ele fez? O que significa paixão, se não sofrimento? Não é verdade? Então assim, todo mundo quer a glória, mas ninguém quer o sofrimento. Mas o evangelho que nós cremos, a Bíblia que nós temos, ela mostra que evangelho, ele fala de sofrimento. Ele fala de sofrimento e ele fala também de uma glória. E não tem como você saborear a glória sem experimentar do sofrimento. Então para nós cristãos, o sofrimento deve ser encarado como uma coisa natural, como uma coisa que faz bem, que Deus usa como uma ferramenta para nos aproximar de Deus. Para que, assim como nós lemos, através do consolo que a gente recebe de Deus no momento do sofrimento, no momento da dificuldade, a gente possa consolar outros também. Então, nós somos transformados, né, através do sofrimento. E a gente vai ver vários versículos hoje, né, como Deus se revela, o Deus de todo consolo. Da mesma forma que eu não tenho como matar minha fome a menos que eu sinta fome, eu não tenho como conhecer o Deus de todo consolo a menos que eu passe por sofrimento, não é? Como que eu vou experimentar o consolo de Deus? Como que eu vou ser capaz de falar para outros, olha, Deus é o Deus de todo consolo? Como? Se eu não tenho nada na minha vida para ser consolado. Se eu não entendo que eu não tenho necessidade nenhuma, que eu não tenho aflição nenhuma, eu não tenho dificuldade nenhuma. Como que eu vou falar para alguém que Deus é o Deus de todo consolo? Se eu não sei o que é dificuldade, se eu fujo de tudo que é problema, se eu não encaro nenhuma dificuldade, é impossível. Então, faz parte para nós, como cristãos, revelar o nosso Deus através daquilo que vivemos, através de todas as experiências da vida.
É claro que nós podemos nos alegrar e vamos nos alegrar, né? Mas nós, seja na alegria ou seja na tristeza, o nosso coração, o nosso desejo é revelar o nosso Deus, né? Então não importa para nós qual é a circunstância, Cristo se tornou a nossa vida, amém? Cristo se tornou a nossa vida, viver para nós é Cristo, morrer para nós é lucro. Então, ou nós entendemos que isso significa seguir Jesus, ou nós estamos perdendo tempo nos chamando de cristãos, certo? Amém? Glória a Deus. Não é uma palavra tão, né? Mas falar de sofrimento nunca é apetitoso, né? Mas é necessário, é muito necessário. Então não tem, irmãos, como a gente conhecer o Deus de todo consolo, a menos que a gente reconheça as nossas necessidades, as nossas lutas, as nossas dificuldades e conte com esse Deus de todo consolo. O versículo 2 fala: vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo dá uma saudação, né, que era típica dele, graça e paz. Ele saudava os irmãos sempre, em todas as suas 13 cartas do Novo Testamento, com a graça e com a paz do Senhor Jesus, né? Graça e paz. É lindo porque a paz só vem depois da graça. Não tem como você conhecer a paz de Deus a menos que você conheça a graça de Deus. E a graça de Deus é o favor não merecido. A graça de Deus é o que nos aproxima de Deus. Amém? O que é a graça de Deus? É o favor não merecido, é a maneira que Deus nos aproxima dele. Então, quando você pensar em graça, sempre associe a se aproximar de Deus. Pensou em graça, estou mais perto de Deus. O que eu espero com esse estudo? Que a gente saia daqui mais perto de Deus. Que Deus derrame toda a graça. Lembra do versículo-chave que nós falamos, 2 Coríntios 9:8? O Deus, né, é poderoso para nos conceder toda a graça, né, em todo o tempo, em todas as situações, para tudo que é necessário e a gente seja totalmente suprido para toda boa obra. É muito todo, né? Então, mas esse Deus é poderoso para nos dar toda a graça, ou seja, para nos aproximar dele em qualquer situação, em qualquer momento, suprindo toda a necessidade para que a gente transborde em toda boa obra. Esse é o Deus da graça que nos salvou. Esse é o Deus de todo consolo. Amém? Então é isso. Paz, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Veja que Paulo ele faz menção à paternidade de Deus. Ele fala nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. É claro que Deus, Pai, só pode ser nosso Pai por causa de Jesus Cristo, não é? Se não fosse por causa de Cristo, nós não seríamos irmãos. Nós não seríamos unidos em Cristo. Então, a razão de Paulo mencionar ou se referir à paternidade de Deus é muito importante aqui, e principalmente no desenrolar da carta, que a gente vai ver como Paulo fala como um pai, né? Como os irmãos em Corinto podiam ouvir a voz de Deus como pai através de Paulo, nessa carta de repreensão, de correção, de verdade, de amor, tá bom? Então, é muito importante a gente entender isso. E, irmãos, antes da gente continuar, eu considero muito importante todos nós entendermos que Deus ele quer que a gente olhe para Ele como Pai. Se você conhece Jesus, se você entregou teu coração para Jesus como Senhor e Salvador, escuta isso. Deus ele quer que você se relacione com Ele como um Pai. Como que é um pai? Um pai, ele traz autoridade, ele traz o respeito, mas ele traz o cuidado, o amparo, o amor, né, a proteção, tudo que você precisa, né, como humano você encontra ali no pai. E Deus ele é para nós o pai perfeito, né? Os pais humanos são falhos, né? Por mais que eles desejem ser tudo para os seus filhos, eles falham. Mas o nosso Deus é o Pai perfeito. Ele pode trazer todo o amparo, todo o consolo, toda a provisão, todo o cuidado de forma perfeita, né? Que você não precisa se preocupar com nada. Deus ele não falha. Então Deus ele quer que a gente olhe para Ele como Pai e Ele quer que a gente receba do amor dele como Pai. E como que eu sei disso? João 17:23 fala assim para nós. Essa é a oração do Senhor Jesus, orando ao Pai. Ele diz assim: que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Então, Jesus orando ao Pai, ele fala que os meus irmãos, Pai, eles saibam que o Senhor os ama como o Senhor me ama. Como que Deus te ama? Como Deus ama você? Jesus está falando aqui, da mesma maneira
que o Pai ama Jesus. Da mesma forma que falou, esse é o meu filho amado em quem eu me agrado. Deus, ele olha para você que está em Cristo Jesus e fala, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Aí você fala, mas Jesus era perfeito, eu não sou perfeito, eu sou imperfeito, né? Eu sou o oposto de Jesus. E Deus, ele fala, mas por causa do sangue de Cristo sobre a tua vida, quando Deus olha para você, ele vê Jesus, ele vê você perfeito. Porque se você está em Jesus, deu o coração para ele, nasceu de novo, você nasceu na família de Deus, você é filho de Deus. E agora, como filho de Deus, Deus, ele quer que você saiba que ele é o teu Pai e que ele te ama perfeitamente. E que por causa disso nada vai te faltar. Perigo algum pode chegar até você, porque ele cuida de você. Então, a menos que você entenda e olhe para Deus como um pai, como esse pai, né, vai ser difícil você descansar no cuidado dele. Versículo 3 diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Então, Paulo, logo depois da sua saudação, no versículo 1 e 2, ele começa o versículo 3 fazendo um louvor. Né? Ele louva a Deus, ele diz, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele sabia o poder que o louvor tem. Paulo, ele sabia. Paulo já havia sido preso, né? Por causa de pregar o Evangelho de Cristo, ser açoitado e louvar a Deus. Só louco, né? A pessoa é castigada, punida injustamente por fazer o bem, por falar de Deus, e ele começa a louvar a Deus. E o louvor libertou, abriu as portas daquela prisão, fez com que as cadeias caíssem. O louvor liberta. E Paulo, ele sabia do poder que o louvor tem. E essa situação era uma situação muito delicada quando Paulo escreve essa carta para falar com os irmãos que estavam suspeitando dele, estavam desacreditando do chamado dele. Ele precisava falar a verdade, mas ele precisava de Deus, né? Ele precisava do amor de Deus para comunicar essa verdade de forma que fosse compreendida. Então ele começa a carta falando sobre, louvando a Deus, né? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fala duas coisas que chamam muita atenção. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Pai é fonte, Pai é origem. E quando ele fala Pai das misericórdias, ele está falando é a fonte da misericórdia. É a origem da misericórdia. Deus, o nosso Deus, ele é a fonte, ele é a origem de toda misericórdia. Se existe misericórdia, porque veio de Deus. Isso é maravilhoso, porque ele é o Pai das misericórdias. Você precisa de misericórdia? Eu preciso de muita misericórdia. Sabe o que é misericórdia? Misericórdia não significa uma simpatia. Por exemplo, você ouve o noticiário, você fala, mais de 10 milhões de crianças, glória a Deus, mais uma, mas mais de 10 milhões de crianças estão morrendo de fome na África. Aí você fala assim, ai, que dó, ai, que tristeza, ai, que pena, né? Você pode até pensar, eu já mostrei misericórdia, né? Eu já me compadeci com a situação, né? E morreu ali, né? Não houve transformação, nada, né? Não houve, foi só nada, né? Não foi nada. Na verdade, não foi nada porque não gerou nada. Mas quando a gente vê que Deus, ele é o Pai das misericórdias, significa que ele olha para a nossa fragilidade, para a nossa humanidade, para a nossa pecaminosidade, para a nossa pequenez humana, limitada, egoísta, e ele tem compaixão. Ele se move em nosso favor. Ele faz alguma coisa por nós. Deus, ele olhou para nós, rebeldes, e ele teve compaixão. Ele entregou o filho dele para morrer no nosso lugar e nos trazer de volta para ele. Então, quando a gente fala de Deus, o Pai das misericórdias, a gente tem que ter na mente, no coração, essa perspectiva de Deus. Que Deus, ele não olha para nós e ele sente raiva, ele sente ódio, ele sente apenas pena. Não, ele tem compaixão, ele age em nosso favor, ele nos socorre, ele vem ao nosso encontro, ele faz alguma coisa para nos tirar daquela situação.
Isso é ser o Pai das misericórdias. Então, essa é a visão que você precisa ter de Deus. O Pai das misericórdias. Aquele que olha para você com misericórdia. Aquele que age na tua vida com misericórdia. E o Deus de toda consolação. Quando que a gente precisa de consolo? Vão falando aí, me ajudem. Quando que a gente precisa de consolo? Quando alguém morre, né? A gente precisa ser consolado. Quem mais? Falem alto. Quando a gente está triste, né? A gente precisa ser consolado. Quem mais? Ferido. Quando a gente está ferido, né? A gente está machucado, aquela dor, né? E a gente precisa também de um consolo. Há várias e várias situações na vida que eu e você passamos que nós precisamos de consolo. Na verdade, todos os dias da nossa vida nós precisamos ser consolados. Porque nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Nós vivemos num mundo que sofreu o impacto do pecado e da morte. Nós vivemos num mundo caído, que caiu da glória de Deus. Nós vivemos num mundo despedaçado. Nós vivemos num mundo que não é nem de perto o que já foi um dia, aquilo que Deus intencionou para ser. Nós vivemos num mundo destruído pelo pecado e pelo diabo. É impossível, irmão, viver nesse mundo sem a consolação de Deus. É impossível. E o meu desejo é que todos nós possamos cair em si e reconhecer o mais rápido possível o nosso Deus como o Pai das misericórdias e como o Deus de toda consolação. Porque quanto mais rápido a gente olhar para Deus, mais rápido a gente correr para o colo dele, mais rápido a gente é consolado. E o mais importante, Deus, ele não, como eu falei, ele não olha com pena, mas ele age. Quando a gente lê essa palavra consolo, a gente precisa entender que a situação é exatamente alguém que não consegue andar e alguém vem ao lado, sabe? Coloca a mão da pessoa aqui no ombro e ajuda a pessoa a caminhar. Essa é a visão. Quando a gente fala o Deus de todo consolo, essa é a imagem que a gente tem. Eu não consigo sozinho. Eu preciso de ajuda. Eu preciso ser carregado. Essa é a ideia que essa palavra traz. Essa é a ideia que Paulo quis dizer. O Deus de todo consolo. Aquele que pode te carregar quando você não pode andar. Aquele que se compadece e pode fazer alguma coisa para melhorar a tua situação. Esse é o Deus de todo consolo. E isso é maravilhoso, né? E essa palavra, isso também é muito importante. Essa palavra consolo, ela expressa a ideia daquele que recebeu força. Ou seja, Deus, ele age em nosso favor, ele vem ao nosso lado, mas o fato dele mostrar compaixão, o fato dele mostrar misericórdia, consolar a gente, isso faz com que a gente fique forte. Então é muito importante quando a gente olhar essa palavra, o Deus de todo consolo, a gente entender isso. Se eu preciso de consolo é porque eu estou fragilizado. Se eu preciso de consolo é porque eu não estou no meu melhor estado. Se eu preciso de consolo é porque eu preciso de cura. Se eu preciso de consolo é porque eu preciso de força. Eu estou fraco e preciso ser fortalecido. Se você for honesto em qualquer situação que você passou por uma necessidade que precisava ser consolado, se você for honesto, você vai lembrar que você só ficou bem quando você se sentiu fortalecido de novo, não é? Eu preciso de consolo, eu preciso de alguma coisa que eu nem sei o que é, ou seja, eu não estou bem, não estou legal, estou triste, estou, desencorajado, né? Estou sem ânimo para nada. Estou sem ânimo para levantar, estou sem ânimo para trabalhar, estou sem ânimo para ir para a igreja, estou sem ânimo para ler a Bíblia, estou sem ânimo para orar, estou sem ânimo de ver pessoas. Todos nós passamos por isso. E Deus, como Deus de todo consolo, é aquele que vem ao nosso lado e nos dá força. Quando nos consola, Ele gera em nós essa força, esse ânimo.
agora eu consigo andar, agora eu consigo ler a Bíblia, agora eu consigo orar, agora eu consigo falar com as pessoas, agora eu consigo trabalhar, agora eu consigo viver, agora eu consigo, eu tenho força dentro de mim, na minha alma, no meu ser, no meu espírito, eu tenho força para seguir adiante, para continuar. É isso. O Deus de todo consolo é aquele que nos tira, né, do leito e nos dá força para andar, irmão. É isso, o Deus de todo consolo. Ainda que o estudo acabasse agora, se você saísse daqui essa noite louvando a Deus, como Paulo faz aqui no versículo 3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de todo consolo. Você já está bem. Você já está bem para o resto da semana. Mas leia a Bíblia, tá? Senão vai ficar fraquinho de novo. Deus, Ele quer esse renovo, né? Quer se revelar para nós como Deus de todo consolo a cada dia. Porque todos os dias eu e você precisamos olhar para Deus como Deus de todo consolo. Amém? Só que essa palavra consolo é a mesma palavra que a gente encontra em João 14,16. Olha só a promessa de Jesus para nós em João 14,16. E eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. A palavra conselheiro aqui, ela aparece como ajudador em outras versões ou como consolador em outras versões. É a mesma palavra para consolação aqui em 2 Coríntios. Paraclesis, significa estar ao lado, significa aquele que veio para estar ao lado. E essa promessa fala de quem? Do Espírito Santo. Então veja, Deus, Ele nos deu o Espírito Santo, Ele nos deu esse Consolador, Ele nos deu, Deus habita em nós, através da pessoa do Espírito Santo, para nos carregar, para nos dar toda a força que nós precisamos todos os dias. Isso é maravilhoso. Deus é o nosso Paracleto. Ele é o nosso Consolador. O Espírito Santo de Deus, Ele habita em nós para ser esse ajudador, esse conselheiro, ser esse Consolador, que o nosso melhor amigo, né? Que está conosco todas as horas, para nos ajudar a caminhar. E antes da gente ir para o versículo 4, Lamentações 3:22 é um ótimo versículo para você anotar. Diz assim... Lamentações 3:22, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Amém? Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Elas nunca acabam, elas nunca têm fim. Amém? Você se alegra com isso? Muito, né? Versículo 4, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então veja, esse Deus, Pai das misericórdias, Deus de toda a consolação, Ele nos consola em algumas das nossas tribulações. Sim? Em algumas? Não, todas, né? Ele nos consola em todas as nossas tribulações. Então não sei qual é a tribulação que você está passando agora, ou a dificuldade que você está ou o desânimo que você está passando agora, mas o Deus de toda consolação, Ele nos consola em todas as nossas tribulações. Entenda isso, irmão. Para mim, para você, em Cristo Jesus não existe acidente, não existe por acaso, nada é por acaso, né? Não existe coincidência, tudo é cristocidência agora. Tudo tem um propósito, tudo tem um sentido, tudo tem um porquê. E a gente gosta de perguntar muito para Deus o porquê, né? Ah, Senhor, por quê? Por quê? E por quê? Eu acho que a gente entenderia melhor, ou seria mais rapidamente consolado, se a gente perguntasse para quê? Né? Senhor, se nada na minha vida é por acaso, né? Se o Senhor me considerou tão importante que deu a própria vida para me ter, né? Me comprou com o seu próprio sangue para me fazer propriedade sua, para habitar em mim com o seu Espírito Santo. Eu não posso aceitar que qualquer coisa que acontece na minha vida é por acaso. Não.
Se Deus fez tudo o que Ele fez por mim e por você, é porque tudo na sua vida é importante para Ele. Cada dor, cada lágrima, cada choro, cada sentimento, tudo que é importante para você é importante para Deus. Quando você ama alguém, tudo que é importante para essa pessoa se torna importante para você. Não é? Com Deus não é diferente. Deus nos ama ao ponto de não ignorar nenhum traço, nenhum aspecto da nossa personalidade, do nosso ser, da nossa vida. E o mais maravilhoso de tudo é que através de todas as coisas que passamos, principalmente as tribulações, existe uma razão para Deus ser glorificado, para você ser mais abençoado, ter uma intimidade maior com Ele. E outra razão, aqui o versículo 4 nos fala, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então, além de você ter uma intimidade maior com Deus, ser fortalecido por Deus, ter um testemunho mais forte sobre quem é Deus, sobre o que você experimentou de Deus, o que você recebeu de Deus, além de tudo isso, todo o benefício próprio entre você e Deus, no teu relacionamento com Ele, pessoal, tem mais. Você, através da consolação que recebeu no momento da tribulação, agora você é apto, é capacitado, é gabaritado, é formado, é graduado para fortalecer outro que passa pela mesma coisa que você passou. Isso é maravilhoso, né? É exatamente isso, irmãos, que Paulo está falando aqui. O Deus que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então, tudo que nós recebemos de Deus, todo consolo, através das nossas tribulações, dificuldades, provações, lutas, angústias, tudo que nós recebemos, todo consolo que nós recebemos de Deus, nós podemos agora passar a outros, fortalecer outros, encorajar outros, dar ânimo para outros. Isso é maravilhoso, né? Essa é a obra de Deus, irmãos. É uma pena quando muitos irmãos se privam desse consolo de Deus através da igreja. Porque nós somos um corpo, o corpo de Cristo. Então cada um de nós é um membro do corpo. Então eu não posso pensar que eu sou só um membro do corpo, eu só sou uma mão, tem outra lá. Eu posso ficar longe. E aí, de repente, imagina um corpo sem um braço. Vai ficar limitado, né? Vai sobrecarregar, vai ficar um corpo faltando, né? Não está um corpo completo. E às vezes a gente pensa assim, né? De forma muito egoísta. Mas o maior problema da gente pensar dessa forma além da gente, né? Ainda que o meu braço esteja fora do meu corpo, ele é meu braço, mas ele não tem vida, né? Então assim, todo membro fora do corpo é membro do corpo, mas é sem vida, né? Ele não tem vida, porque ele está fora do corpo. Então a gente precisa entender isso. Mas o mais importante também é a gente entender que aquilo que a minha experiência com Deus, tudo que eu sou consolado através das minhas tribulações pessoais e particulares, eu posso agora encorajar e fortalecer outros membros do corpo. E se todos nós entendemos isso, a gente vai entender, poxa vida, então tudo que acontece de legal comigo, eu posso compartilhar e abençoar os irmãos. E tudo que de ruim, vamos pensar assim, né? Que é o modo humano, né? E tudo que é de tribulação e de dificuldade, de luta que acontece comigo, em vez de eu fugir, porque é isso que acontece no momento da luta, da dificuldade, a gente quer fugir, né? A gente quer se isolar, a gente não quer compartilhar. A gente, em vez de fugir, lembra, meu Deus, isso daqui também faz parte do pacote, isso aqui também é de Deus. É de Deus para que através desse consolo, nesse momento difícil da minha vida, eu vou encorajar os meus irmãos. Aí você fala, meu Deus, mas que ânimo eu vou dar para eles, né? Se eu abrir a boca, eles vai todo mundo chorar, né? Se eu começar a contar as minhas lutas aqui, vai desanimar todo mundo. Não, é aí que você se engana. É aí que você se engana, porque Deus, Ele manifesta a graça dEle na igreja, no corpo de Cristo, dessa forma.
Quando um está fraco, assim, quando um membro é honrado, todos se alegram. Mas quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Mas isso não é ruim. Porque Deus é o cabeça do corpo. Ele é o Deus de toda consolação. Ele é aquele que vai trazer cura para esse corpo, para esse membro e para o corpo. Através da sua dificuldade, você está dando a oportunidade de todo o corpo de Cristo ser abençoado, ser fortalecido. Irmãos, vamos ser sinceros? Quando eu passo por uma dificuldade, seja ela qual for, eu fico muito mais sensível à dificuldade do meu irmão. Agora, quando eu não passo por dificuldade, a minha tendência natural, espero que seja de vocês também, é não entender bem o que o irmão está falando. Não, desculpa, mas isso daí para mim não é nada. Desculpa, mas isso aí para mim não quer dizer nada. Isso aí para mim, não tem como se relacionar, não tem como conectar, porque não sabe. Nunca passou por aquilo, nunca teve na pele da outra pessoa, nunca passou por uma situação igual da outra pessoa. Mas quando a gente passa, tudo muda. A gente é compreensivo, a gente é gracioso, a gente tem compaixão, a gente pode ouvir, a gente tem o que falar. Então, irmão, tudo que acontece de que você gosta e que não gosta na tua vida, é bênção. É bênção. A gente tem que mudar essa ideia de que bênção é só o que eu gosto. Bênção é só o que eu quero. Não. Bênção é tudo que me aproxima de Deus. Tudo que me aproxima de Deus é bênção. Ainda que eu não goste, ainda que eu não entenda. Isso é bênção. Então, quando a gente passa por tribulações, ainda que ninguém queira tribulação, né? Eu não vou para a fila da tribulação. Eu quero. Né? Ninguém precisa fazer isso. Elas vêm naturalmente, né? Deus, ele já sabe, né, quais as tribulações que a gente precisa e quais são as tribulações que vão nos aproximar mais de Deus, né, que vai nos gerar em nós o consolo de Deus para que a gente possa crescer na nossa intimidade com Deus e fortalecer os outros membros do corpo de Cristo. Então, irmão, vamos mudar a mente, né? Vamos mudar a maneira de pensar, mudando a maneira de pensar, vamos mudar as atitudes e vamos pensar coletivamente, vamos pensar como corpo. Pensar que, olha, da mesma forma que o meu irmão me fortalece, me encoraja, eu também posso encorajar e fortalecer ele. Não quando eu me sinto bem, não, sempre. Porque eu sou parte do mesmo corpo que ele. E às vezes o machucado vai estar na minha mão direita, às vezes vai ser na mão esquerda, às vezes vai ser no dedinho do pé, não importa, é tudo o meu corpo, tudo é importante para mim. Eu tenho certeza que qualquer machucado, qualquer ferido em qualquer parte do seu corpo importa para você. Porque fala de você. Se refere a você. Assim é com o corpo de Cristo. Cada membro é importante para ele. Porque cada membro se refere à pessoa de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então escolha estar presente. Escolha fazer parte da unidade. Não se isole, não fuja. E algo muito forte que Deus falou no meu coração enquanto eu meditava é que nós somos as escolhas que fazemos. Nós somos as escolhas que fazemos. Quem somos nós? Nós somos as escolhas que nós fazemos. Então escolha sabiamente, irmão. Escolha fazer parte do corpo de Cristo, né? Ativamente. Eu peguei um exemplo aqui da própria carta, 2 Coríntios capítulo 7, versículos de 6 a 7, onde Paulo ele fala um pouco dessas tribulações e como ele foi consolado por Deus através do corpo de Cristo. 2 Coríntios 7, de 6 a 7. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Então Paulo, que estava passando por tribulações, estava abatido, e eu amo o fato dele não ter medo de falar, né? A gente não é super crente, né? A gente não vive, né, com um sorriso de orelha a orelha o tempo todo, 24 horas. Nós passamos por lutas, e por grandes lutas, por dificuldades e grandes dificuldades, né? Nós somos abatidos, mas não destruídos. Não é? Amém? É isso, irmão. Nós somos abatidos, porém não destruídos. E Paulo ele foi grandemente confortado, consolado com a vinda de Tito, que com toda a igreja de Corinto.
e ele pôde se alegrar quando ele ouviu notícias dos irmãos. Então, nós precisamos uns dos outros, irmãos. Nós precisamos de uns dos outros como os membros de um corpo precisam uns dos outros. Versículo 5. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Veja, da mesma forma, se você está em Cristo, os teus sofrimentos importam para Cristo. Se você está em Cristo, os teus sofrimentos importam para Cristo. E aqui Paulo está falando, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Então é exatamente essa a ideia. Se nós somos atribulados, nós também somos consolados. Então, nós não tememos tribulações, nós não tememos dificuldades, nós não tememos tempestades, tempo ruim. Não estou falando que ninguém quer isso ou pede por isso, não. Mas nós não tememos isso. Porque na mesma medida que nós passamos pelas tribulações, Deus, de todo consolo, promete que em todas as tribulações, Ele vai nos dar todo o consolo necessário. Então, assim, qualquer necessidade, qualquer problema, qualquer dificuldade que você passar, você já tem a promessa de Deus que Ele vai te dar a graça que você precisa. Ou Ele vai te livrar daquela tribulação, ou Ele vai te dar o livramento no meio daquela tribulação. Mas você tem a promessa que Deus está com você. Nunca vou te deixar, nunca vou te abandonar. Amém? É uma certeza, irmãos, que a gente tem. Então, assim, não tem tempo ruim com Deus. Você nunca está sozinho. Você nunca está numa situação desesperadora. Embora elas pareçam desesperadoras. Você tem a promessa da presença de Deus e do consolo de Deus. Então, versículo 5. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. E uma outra coisa que eu quero falar, que eu lembrei, para o mundo o sofrimento é uma coisa ruim, é uma coisa que todo mundo quer estar longe, mas que a gente está entendendo, digam amém, que sofrimento é uma bênção de Deus, né? É uma bênção de Deus, porque nos aproxima de Deus e nos permite experimentar o consolo de Deus, né? E o consolo, lembra que é essa força. O consolo de Deus é essa força que não é humana. É essa força que te tira daquela tribulação, que te tira daquela situação desesperadora e te leva além, onde jamais você poderia alcançar humanamente falando. De outra forma, eu poderia dizer, aquilo que nós perdemos em Adão não se compara com o que nós ganhamos em Cristo. Se tudo isso, né, esse sofrimento foi herdado através do pecado e da morte, né, em Adão, não há comparação para o consolo que vem através de Cristo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, irmãos. O Senhor, Ele não só restaura, Ele faz novo todas as coisas. Então imagina que para tudo o que você pode sofrer e ser difícil para você, você tem duas opções. Na tua força, continuar na tua força e fazer o melhor que você pode, o melhor das tuas habilidades. E às vezes você vai se dar bem, às vezes não vai dar, às vezes você vai só protelar o problema. Ou você pode depender da força de Deus e do consolo de Deus e se render a Deus. E não sou eu que falo, é a palavra de Deus que diz. Experimentar o consolo de Deus que te eleva uma situação que jamais você poderia ir sozinho, na melhor da tua habilidade. Se eu tenho duas escolhas, duas opções, eu vou preferir contar com a força de Deus. Se você tem duas escolhas, duas opções, você deve ser sábio e escolher contar com a força de Deus. Amém? Não vale a pena, irmãos. Não vale a pena contar com a sua própria força. Nós somos limitados. Por melhor que nós sejamos ou pensamos ser, não se compara com o melhor de Deus para nós. Não se compara. O Senhor é o nosso alto retiro, o nosso alto refúgio. Ele coloca os nossos pés em lugares altos, onde nós estamos seguros e protegidos. Confie na força do Senhor.
Quando Paulo fala de sofrimento, ele sabe bem do que está falando. Eu vou ler para você só um trechinho dessa carta, 2 Coríntios, onde ele fala em várias passagens das suas experiências, mas eu quero ler 2 Coríntios 11, de 16 a 30 com você. 2 Coríntios 11, de 16 a 30. Vamos ler rapidinho. 2 Coríntios 11, de 16 a 30. Enquanto você chega lá, eu vou começar lendo. Faço questão de repetir. Ninguém me considera insensato, mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Isso daqui, só para você entender o tom de Paulo, é porque a igreja em Corinto estava ouvindo e recebendo os judaizantes. Eram judeus que se converteram ao cristianismo, pelo menos eles falavam que se converteram a Jesus, mas na verdade eles não estavam crendo na salvação pela graça por meio da fé. Eles estavam pregando que os gentios tinham que voltar às leis de Moisés, como a circuncisão e alguns outros rituais lá da lei. Então, Paulo ele repreende aqui os irmãos em Corinto, né, porque eles receberam esses irmãos com uma autoridade, né, e de repente começaram a duvidar de Paulo e a desconsiderar Paulo. Então Paulo ele tem um tom de correção mesmo aqui, tá? Ele é um pouco sarcástico, mas eu quero que você só entenda o contexto do porquê que ele está falando dessa forma. Então eu vou ler de novo. Faço questão de repetir, ninguém me considera insensato, mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar este orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato. Visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza ou os explora, ou quem se exalta ou lhes fere a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato. Eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender, mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Então Paulo está contando só um pouco das suas aventuras de fé, só um pouco do quanto ele sofreu por amor ao nome de Cristo. E é claro que ele fala: eu, Paulo, que passei por tudo isso, venho a vocês e vocês desprezam. Aí vem qualquer um falando que é fulano de tal, que é super importante, é super apóstolo, é super isso, e vocês aceitam. Ele fala, estou fora de mim para fazer esse tipo de comparação, né? Querendo dizer, eles nem a Cristo conhecem. Mas se vocês querem comparar, né, do ponto de vista humano, vamos fazer isso então. E ele começa a listar tudo que ele passou por amor a Cristo, para que o Evangelho chegasse aos gentios.
naufrágio, açoites, perigos, tudo. E aí ele fala isso. É claro que ele não está se querendo exaltar, mas ele está querendo que eles entendam a graça de Deus. Então Paulo, quando ele fala de sofrimento, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês, ele sabe muito bem o que ele está falando. Ele não está falando, eu passei fome. Eu estava brincando com os alunos lá na escola, né, que eles estavam falando, a gente trabalha 1 hora na horta. Aí eu falei, vocês estão reclamando? Eu trabalhava 8 horas por semana, era o mínimo na escola. 8 horas, eram 4 horas por dia. Mas assim, era só 5 dias, então acho que dava 20 horas por semana, né? Então, 20 horas por semana, né? Vocês trabalham 1 hora. Bom, mas eu estava brincando com eles, né? Mas eu não falei assim como Paulo, né? Não. Mas eu só quero que vocês entendam o que estava acontecendo aqui, gente. Isso serve para nós, né? Porque às vezes a gente se vitimiza muito rápido, né? A gente, nossa, mas eu fiz tanto, né? Mas eu e tal, né? Mas eu sempre falo, quando eu olho para Jesus e o que Ele fez por mim, qualquer coisa que eu faça não se compara, né? Não se compara com o que Cristo fez por mim. E se a gente tiver que se comparar com alguém, é claro, a gente vai se comparar com Jesus e não com o outro, né? Esse é o coração de Paulo aqui. Mas do ponto de vista humano, ele está falando, olha, as pessoas elas podem dizer o que elas quiserem, mas nada fala mais alto do que as ações dela. A gente pode falar muita coisa de Deus, mas o que a gente realmente faz pelo Senhor é o que vai falar, é o que vai ficar, é o que importa. Falar é fácil, viver é mais difícil. É mais fácil falar a palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse da minha cabeça do que eu experimentar a graça de Deus como Paulo experimentou. Em perigos, em jejuns, em orações. É outra coisa. A gente precisa entender isso, tá bom, irmãos? Nós passamos por sofrimentos e passamos por muito sofrimento, mas nós temos toda a consolação que precisamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. João 16:33 diz, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Então, irmãos, da mesma forma que as tribulações podem ser muitas e transbordarem sobre as nossas vidas, né? Quem é você? É o Senhor Tribulação, né? Está sempre passando por uma nova, né? Não, aliás, eu tenho um irmão muito querido que já não está mais conosco, está com o Senhor, que falava, estou fugindo de tribuloso, né? Mas não é o tribuloso nesse sentido, tá bom? Esse tribuloso aqui é o atribulado, tá? O tribuloso é o que causa tribulação na tua vida, é outra coisa, tá bom? Bom, mas tudo bem, até esses daí Deus está no controle, né? Bom, mas, queridos, a consolação de Deus, ela transborda à medida que nós passamos pelas tribulações. Hebreus 5, de 8 a 9, também nos fala assim, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Então aqui, o autor de Hebreus está falando de Jesus, e fala que, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Então mesmo sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio do sofrimento. Jesus, ele aprendeu a obedecer por meio do sofrimento. Então se Jesus aprendeu a obedecer por meio do sofrimento, eu e você, né? Muito mais, né? Devemos aprender a obedecer por meio do que sofremos, né? Por meio do sofrimento. Então o sofrimento não é para você fugir de Deus. O sofrimento é para te aproximar de Deus, para que você experimente a consolação dele, a revelação dele. E eu sempre traduzo obedecer como se colocar debaixo da bênção. Então assim,
Existem dois caminhos, da obediência e da desobediência. Qual você vai escolher? Você vai ser sábio e vai escolher o caminho da bênção, que é o caminho que está debaixo, né, da bênção mesmo de Deus. Né? O caminho da obediência está se colocar debaixo da bênção. O caminho da desobediência está longe da bênção. Né? É claro que a gente quer o caminho da bênção, ou seja, o caminho da obediência. A gente quer se colocar debaixo da obediência. Então, obediência é isso, tá? É se colocar debaixo da bênção. Então, Jesus, ele aprendeu a obedecer por meio do sofrimento. Ele aprendeu a caminhar na bênção, a ser abençoado por meio do sofrimento. Eu e você aprendemos a ser abençoados por meio do sofrimento. Versículo 6. Só uma outra coisa. Muitas pessoas em religiões falam que sofrimento tem algumas religiões, assim, filosofias que falam, adoram o sofrimento, né, porque ele purifica a alma e não sei. Pelo amor de Deus, tá? Não é nada disso. Você não tem que ficar correndo atrás de sofrimento, tá bom? Nem exaltando o sofrimento. O sofrimento, ele é simplesmente uma ferramenta nas mãos de Deus para revelar Deus para nós, tá? Não é um objeto de adoração para nós de jeito nenhum. Versículo 6. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Então Paulo está falando, olha, se nós passamos por tribulação, é para o benefício de vocês. Se nós somos consolados, é para o benefício de vocês. E o que Paulo está nos ensinando através disso? Que não importa se nós estamos estamos felizes ou estamos tristes, estamos passando por uma situação de bonança ou estamos passando por uma tempestade na nossa vida. Nada disso importa, porque não é sobre nós, é sobre Jesus. É sobre Jesus. Se é sobre Jesus, é sobre a vontade dele. É sobre o desejo que ele tem de abençoar pessoas. Então é isso que Paulo está falando. Tudo que eu passo não é sobre mim. É para vocês. É tudo para vocês. Se eu sou abençoado, se eu passo por tribulação, é para que vocês sejam abençoados. Não é por mim. Não tem nada a ver comigo. Agora que o Senhor nos dê essa compreensão. Né? E aqui ele fala, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Então, paciência no sofrimento, isso é perseverança. Todas as vezes que nós passamos por tribulações, elas geram em nós paciência, ela gera em nós perseverança. Ou seja, ela nos dá força. Sabe quando você vai na academia? Vamos dizer, ou você... vamos dizer academia. E aí você pega lá um pezinho, né? E você não consegue, né? Você mal consegue levantar aquele pezinho, né? Você vê lá os caras levantando, né, um monte de peso, e você olha assim e você fala, nossa, quando que eu vou chegar lá, né? Aí você começa levantando um pezinho. Aí você continua ainda, aí você vai um dia, aí vai outro dia. Aí na outra semana você já acha que pode, né, aumentar 1 quilo, né? Aí você aumenta 1 quilinho, aí você continua, você vai, né, perseverando, você continua. E é muito interessante essa ilustração, porque todas as vezes que você força um músculo, não vai me dizer que você não sente dor. Não dá. Você vai dizer, você sente dor, você parece que vai morrer, não é? É um exagero, né? Parece que vai morrer, mas é só uma ilustração de que você está perseverando na dor, você está perseverando no sofrimento. E qual é o resultado disso? Daqui a pouco eu estou levantando os quilos dos caras lá, que estão lá há 1 ano, entendeu? Isso gera em mim uma resistência. Então é isso que a palavra de Deus está falando. Olha, a tribulação, ela gera em nós essa paciência, ela gera em nós uma capacidade de perseverar, de resistir. Aí de repente, aquele peso que você estava morrendo a semana passada já não significa mais nada para você. Porque você já se colocou, você está treinado e capacitado, você está fortalecido ao ponto de suportar mais. Aquelas coisas que aconteceram, elas não significam mais nada para você. Você ri delas agora.
Porque agora você está fortalecido. Agora você está fortalecido espiritualmente. Vocês estão entendendo o paralelo que eu quero dizer? Sim? Físico, espiritual. É a mesma coisa. Então não fuja, né, da academia, quer dizer, não fuja, estou brincando, não fuja das tribulações. Elas estão produzindo em você uma perseverança. E logo, logo você vai estar mais forte, mais forte, mais forte. Você vai olhar para trás, você vai rir das situações que você está passando hoje. E você vai poder ajudar outros amanhã. É a mesma coisa, irmãos. É a mesma coisa. Deus, Ele usa... É só Deus que pode fazer isso, né? E você não fica feliz que a palavra de Deus nos revela essas coisas? Eu fico maravilhado. Eu falo, Deus, uau! Né? O Senhor pensa em tudo, né? Parece... criança, né? Somos crianças, né? Mas Deus pensa em tudo e tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Tudo é muito bem montado, tudo é bem... Deus é demais. Deus merece o louvor e a glória para todos sempre. Amém. Porque não tem igual. Ele é digno. Ele é digno. Ele é maravilhoso. E Ele usa, irmãos, as tribulações e as dificuldades e as coisas que parece que não dão certo, e as coisas que parece que não vão, e as coisas que parece que não faz sentido nenhum, para te fortalecer, para te preparar, para te usar, para que a glória dele saia através da sua vida. Você foi escolhido por Deus para a glória de Deus. Não há situação ocasional, acidental na sua vida. Você é de Deus. Você foi escolhido por Deus para resplandecer a glória de Deus. Você crê nisso? Amém. Eu também. Também creio nisso. Versículo 7. A nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Então, Paulo ele diz no versículo 7, olha, a nossa esperança em relação a vocês está firme. A gente tem plena certeza, né, que tudo vai correr bem e vocês vão chegar lá. Tudo que nós estamos passando está cooperando para o bem de vocês e fortalecendo vocês. Então ele diz, a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Então Paulo aqui, de uma forma bem sutil, ele mostra para os irmãos em Corinto, ei, nós fazemos parte do mesmo corpo. Nós fazemos parte do mesmo corpo. Aquilo que eu passo é para o benefício de vocês. Vocês fazem parte de tudo que eu passo. Seja quando tudo vai bem, quando tudo vai mal, nós estamos juntos. Nós estamos no mesmo barco. Então esse é o entendimento que ele está passando para os irmãos. E o entendimento que nós precisamos ter. Eu vou ler alguns versículos que a palavra de Deus fala sobre o sofrimento e que você entenda que bênção é. Atos 14, 22 fala assim. Atos 14, 22. Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo... É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. É necessário que passemos por muitas tribulações para que entremos no reino de Deus. 1 Tessalonicenses 3, de 2 a 3, diz assim, assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus, no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Nós fomos designados para quê, igreja? O que diz aí? Passar por tribulações, né? Então Paulo está falando, olha, não se surpreenda, né? Quando passa por tribulação. Nós somos designados para isso, né? Ninguém fez propaganda enganosa, não, né? Nós estamos seguindo os passos de Cristo, tá? Então nunca você ouviu alguma coisa diferente, né? Se nós estamos seguindo os passos de Cristo, e o desejo de Deus é que outros sejam consolados com a consolação dele, é claro que a gente precisa das tribulações, tá bom? Filipenses 1:29, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, né? É um privilégio que nos foi dado. Romanos 5:3, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz
perseverança, exatamente o exercício da academia. Cada tribulação vai trazer em nós resistência. Nós vamos ficar cada vez mais fortes e mais fortes e mais fortes. E eu amo isso. Todo pai e mãe, acho que mãe não, mãe é mais assim, né, cuidadosa, melindrosa com os filhos, né? Mas todo pai, ele quer que o filho seja forte, né? Ele cria o filho de uma maneira mais preparando ele para a vida, preparando ele para os momentos de dificuldade, né? A mãe já é toda cuidadosa, né? Se pudesse carregar o filho debaixo do braço até os 60 anos, né? É outro esquema, né? Mas o pai ele tem essa preocupação, né? De fazer com que o filho se fortaleça, não seja tudo chora, não, meu filho, pelo amor de Deus, você não vai muito longe desse jeito na vida não, né? Não, nenhum pai quer isso para o filho. O pai quer que o filho aprenda a lidar com as situações, né? Aprenda a resistir às dificuldades, né? Nenhum pai espera que o filho, depois de 30 anos, vai lá bater, estou chorando porque, não sei, tem uma conta para pagar. Nenhum pai quer isso, né? Nenhum pai prepara o filho para isso, tá bom? Então, muito mais o nosso Pai Celestial, Ele vai nos fortalecer e Ele vai usar as tribulações para nos gerar um caráter forte. Amém? O caminho da maturidade implica em sofrimento. Como você gosta disso? Hebreus 12, de 7 a 8, fala algo muito importante. Diz assim: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Então presta bastante atenção nisso, igreja. Deus, Ele quer que a gente entenda as dificuldades como disciplina. E disciplina vem da palavra discípulo, tá? Significa aprender com o mestre, tá? Caminhar com o mestre. Então, todas as nossas dificuldades e tribulações, do ponto de vista de Deus, elas vêm como um treinamento, como um discipulado para nós, como um exercício de fortalecimento mesmo para as nossas vidas. Se nós não quisermos as dificuldades, se nós não quisermos essa disciplina de Deus, a palavra de Deus fala que, a disciplina é para todos os filhos. E se vocês não são disciplinados, então vocês não são filhos legítimos. Então, se a disciplina é para todos os filhos, eu quero disciplina. Eu quero ser disciplinado pelo Senhor. Eu quero aprender com as dificuldades. Eu quero olhar para as dificuldades como disciplina, como modo de Deus trabalhar, como modo de Deus me moldar, como modo de Deus me trazer para mais perto dele, de me fazer mais parecido com ele. Porque se eu fugir da disciplina, de fugir das dificuldades, eu estou, em outras palavras, falando, eu não quero ser filho de Deus. Certo? Tá bom, a gente está quase terminando, tá bom? Bom, Deus, Ele trabalha primeiro em nós antes de trabalhar através de nós. Antes de Deus usar um homem grandemente, Ele esmaga esse homem grandemente. A disciplina é para isso, tá bom? Se você já orou algum dia na tua vida, Espírito Santo de Deus, me usa. Espírito Santo de Deus, usa a minha vida para tocar muitas vidas. Então, você sabe o que você disse, tá? Senhor, me molda. Senhor, manda tribulações de forma que o Senhor vai me moldar. E por que isso, né? Essa palavra de sofrimento, ela também significa espremer, tá? Então, assim, o sofrimento de Cristo, ele foi esmagado, ele foi espremido. E todas as vezes que nós somos espremidos, né? Como parte, né? Como frutos dessa oliveira, quando você esmaga a azeitona, sai azeite. Quando nós somos esmagados, é onde flui a unção de Deus, irmão. É onde realmente vem a cura, vem a transformação. Então, assim, o esmagar faz parte de ser discípulo de Cristo. Bom, o esmagar faz parte da graça e da unção de Deus sobre nós. Então, se a graça significa se aproximar de Deus, com certeza Deus vai usar as tribulações para mostrar a graça dele para nós.
e nos aproximar dele. Versículo 8 diz: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Então Paulo aqui, ele encoraja os irmãos, falando dessa dificuldade, que ele passou por uma tribulação tal, que ele chegou a pensar que ia morrer, né? Não sei se a tua tribulação é assim, né? Parece que não vai dar, mas talvez você não esteja passando por essa tribulação agora, irmãos, mas saiba disso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Amém? Ainda que você passe por alguma situação desesperadora, que você acha que é o fim, que vai morrer, que não vai conseguir passar por aquilo. Na verdade, irmãos, a gente nunca sabe explicar como a gente passa por uma tribulação, porque se a gente soubesse explicar, a gente não precisaria de Deus, não é verdade? Se a gente pudesse explicar como que a gente passa por uma tribulação, a gente não precisa de Deus. Então é bom que a gente não saiba explicar, que a gente só depende de Deus. Bom, então Paulo, ele compartilha com o desejo de encorajar os irmãos. No versículo 9, não fala os detalhes, né, dessa tribulação que ele passou, talvez fosse uma enfermidade física. Versículo 9 fala: de fato já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Sentença de morte significa que ele já tinha sobre si um veredito sobre execução, né? Sentença de morte significa um veredito de que ele realmente iria morrer. E o versículo 10 fala: ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Então, Paulo traz esse grande encorajamento para os irmãos em Corinto através dessa terrível tribulação que ele passou, ao ponto de desesperar da vida, achar que realmente iria morrer. Deus o livrou e continua livrando. Versículo 11 diz: enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. E aqui no versículo 11 Paulo mais uma vez lembra, né, dessa unidade de corpo em Cristo, né? Ele lembra os irmãos disso e fala: por causa da oração de vocês, Deus me livrou. Ele fala: nós realmente estamos juntos, e embora seja eu que esteja lá no olho do furacão, vocês estão orando por mim. Quando um de nós passa por uma tribulação, os outros estão intercedendo por ele. O bem do meu irmão é o meu próprio bem. Quando o meu irmão é abençoado, eu sou abençoado. Quando o meu irmão sofre, é impossível estar indiferente. É impossível permanecer indiferente se o meu dedo mindinho é machucado. Da mesma forma, é impossível nós estarmos indiferentes ao sofrimento uns dos outros. Tá bom? Então Paulo fala: enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Paulo, ele sabia da importância da oração. Irmãos, eu posso dizer uma coisa de todo o coração, que eu já falei isso mais de 1000 vezes. O que eu mais desejo para nós como igreja é que todos nós possamos crescer em oração. E a gente não cresce em oração estudando sobre oração, a gente cresce em oração orando. Porque oração é você olhar para quem Deus é e você confiar em quem Deus é. Isso é oração. Toda vez que a gente ora, a gente está falando com Deus, a gente está tendo comunhão com o Senhor. Então, é como respirar para nós. Como membros do corpo dele, é como se todos os membros dependessem da cabeça. E a gente pudesse respirar, que a gente pudesse encontrar fôlego, força para continuar. É através da oração. É através da oração pessoal, é através da oração intercessória, como esses irmãos estavam fazendo com Paulo. Paulo está falando aqui: olha, eu passei uma situação difícil, uma tribulação terrível. Eu pensei que eu ia morrer, mas vocês oraram por mim e Deus me livrou. Eu pensei que eu ia morrer, eu estava passando por grande necessidade, grande luta, mas vocês oraram por mim. E Paulo não está falando por falar, ele sabia que era verdade, ele sabe que Deus ama oração, porque oração é comunhão. Qual pai que não quer comunhão com o filho? Deus ama a oração, Deus ouve quando o seu povo ora. E como eu quero que a gente cresça em oração juntos pelos outros e individualmente também, em nome de Jesus. Assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Então muitos acabaram sendo beneficiados através daquelas orações, porque Deus pôde usar Paulo, né,
além, depois daquela grande tribulação. Então é isso, irmãos. Eu não vou continuar, eu vou encerrar por aqui. Mas eu quero encorajá-los com uma palavra